Um vírus capaz de controlar os supers. É isso que o Dr. Cardoso está querendo na floresta. Será que isso funciona? Existe nas HQs? Sim, tem algo parecido, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui. Então bora que tem plot twist, novos poderes da Marie e a Kate entregando a paçoca. Bora pro vídeo. Inestrantes, Peter aqui! Minhas suspeitas estavam certas sobre a Kate. Foi ela quem apagou todo mundo, falei pra vocês. Inclusive a ligação dela com a Sherry explica a tentativa da Kate de apagar o Tech Knight. Vamos falar de tudo isso aqui nesse vídeo e, claro, falar do vírus que o Dr. Cardoso está criando, que é capaz de controlar os supers. E que, se for feito mesmo, pode parar nas mãos do Butcher. Algo parecido aconteceu nas HQs. Agora, gostar de super-heróis no cinema e na TV é bom demais, né? Mas por que você mesmo não se transforma num super aí na sua casa? Eu tô agora te oferecendo um super poder de ganhar de 3 mil a 10 mil reais por mês aí da sua casa, sem precisar gastar nada, zero, com teu próprio negócio. E eu não tô falando de criar canal no YouTube, perfil no Instagram, não. Eu tô falando em você aprender um passo a passo do zero para criar um próprio negócio e ganhar dinheiro com habilidades lucrativas do digital. Ctrl+C, Ctrl+V. E acredito, ganhar dinheiro hoje em dia nesse caos é um super poder. Eu vou realizar a Maratona Negócios em Casa em 3 dias, do dia 31 de outubro a 2 de novembro, totalmente grátis e online. Você só precisa confirmar a presença, aprender e fazer exatamente o que eu ensino lá. E eu tô tão confiante que vai funcionar que, se você não ganhar dinheiro até 40 dias, eu mesmo tiro do meu bolso para te pagar. Basta só você me garantir que vai fazer exatamente o que eu expliquei. Ou seja, não tem como você perder. Topa o desafio? Então toque no link da descrição, no comentário fixado, garante a tua vaga. Bora pro grupo, vamos se preparar para ganhar dinheiro em casa ainda esse ano. Olha só, ainda esse ano. Tô te esperando lá. Bom, galera, o episódio começa com os Guardiões de Godok e companhia numa festa lá na casa de um super chamado Dusty, que, pelo visto, o poder dele é continuar jovem. Pô, esse aí eu topava, hein? Os 10 primeiros minutos praticamente é com a galera acordando e tentando entender como foi que eles pararam nessa festa. Aí eles têm lá os vídeos que viralizaram no TikTok mostrando tudo que rolou. O episódio tentou deixar um mistério e culpar o Rufus por ter colocado todo mundo pra dormir. Eu confesso que eu fiquei o tempo todo em dúvida, né? Será que é o Rufus mesmo? Será que foi ele que aprontou isso? Será que ele é capaz de fazer isso? Mas foi aí que a Kate foi contar como ela foi vítima dos abusos do Rufus e foi chantageada pra não denunciar ele, reforçando o perigo que o cara é. Esse cara é, eu já falei, né? Fluxicheiro, né? Ok, não ficou claro se era verdade ou não, né? Mas é no mínimo suspeito alguém tão poderoso como a Kate aceitar qualquer chantagem ou ameaça. Até porque ela tinha feito o Rufus de bobo antes. Ela obrigou ele a comprar um taco de beisebol e se bater por horas. Ela poderia ter feito ele confessar o abuso com ela na frente de uma câmera, certo? Ela tem esse poder. De qualquer forma, eu só tô levantando essa hipótese aqui porque fortalece ainda mais a personagem que a Kate finge ser. É claro que o Rufus é capaz de fazer o que a Kate está dizendo, né? Afinal, ele tentou com a Marie. O cara é péssimo, né? Mas no contexto do episódio, parecia só mais uma forma de manipulação da Kate. Me pareceu isso. Quanto ao Rufus, pode ser que ele faça parte de algum complô da Sherry? Até pode, mas eu não acho que seja o caso. A personagem principal é a Kate, ok? E é engraçado que a música que toca enquanto a Marie tá correndo atrás do Rufus é a Control, da banda Emil and the Sniffers, que fala justamente sobre uma pessoa que é obcecada por estar no controle. Ah, Peter, mas a Kate parece que tá sendo enganada, né? Achando que tá fazendo bem. Será mesmo? Eu não sou nenhum psicólogo, não sou nenhum psiquiatra. Inclusive, se tiver algum aqui agora, por favor, deixa seu comentário sobre o que eu vou falar agora, ok? Eu gosto sempre de ter embasamento de vocês aí embaixo. Mas vamos lá. Gen V aborda vários transtornos psicológicos, alimentares, né? Enfim, problemas reais que muitas pessoas passam hoje em dia, atualmente, né? No caso da série, o foco são os adolescentes quase adultos. E tudo é feito de forma simbólica, ligados aos poderes de cada um. A Marie se corta, a Grilinha tem distúrbios alimentares, né? Por aí vai, percebe que tem isso? Então são vários problemas que adolescentes enfrentam, inclusive o preconceito, que são abordados na série também. Só que no caso da Kate, não tinha nada pra ser mostrado ainda. Por isso, depois desse episódio e da desculpa que a Kate dá, né, acreditando que ela precisa fazer aquilo, por mais seja difícil, mesmo não aguentando mais, eu ainda acho que ela sofre de algum transtorno de personalidade. Talvez um transtorno de personalidade narcisista. Ela tem, assim, um senso de autoimportância exagerado, entende? Além disso, ela manipula as pessoas e tenta justificar dizendo que é por um bem maior. Sem falar que o Tech Knight tinha desconfiado dela e do suposto interesse dela em derrubar o Luke por ele ser o primeiro. Vocês lembram que tudo desandou depois que o Luke foi chamado pra ir pro Seven? Vocês lembram disso, né? Bom, já tinha cantado essa pedra antes, né? A Kate tem interesses pessoais nessa história toda. Só basta saber se é por uma causa pessoal, né? Alguém da família sendo feita de refém, sei lá. Ou se é por puro ego, puro fama, poder. Algo que é comum, inclusive, no mundo de The Boys. Outro ponto interessante que eu lembrei agora. A Kate escutou a Marie falar do Rufus e aí, logo em seguida, ela soltou um problema parecido que ela passou de abuso. E teve outra vez na festa do hashtag Lembre do Brink,
onde a Marie contou como ganhou os poderes e tal, né? Uma baita história triste. Daí veio a Kate e contou outra história ainda mais triste do irmão que foi pra floresta. Na boa, galera, pode ser que seja verdade tudo que a Kate falou. Ou pode ser que ela seja narcisista mesmo e tente superar a história pessoal de outra pessoa com algo ainda pior. É esse o ponto que eu tô dizendo da Kate, né? Ela pode ter esse transtorno. Ela pode ser essa pessoa narcisista, sempre querer ser melhor que os outros. Com certeza já conversaram com alguém assim, né? Que antes de você terminar de falar, a pessoa já manda, ih, você não viu nada, né? Passei por algo pior. Eu sou uma pessoa que não sei o que. Pô, tem isso, né? Já passaram por isso, inclusive? E tem mais, a Sherry via no Tech Knight um perigo para a posição dela na universidade. Agora faz total sentido a Kate tentar tirar a luva e manipular o Tech Knight. Eu não tenho dúvidas, ela recebeu ordens da Sherry também para afastar o Tech Knight. Talvez ela tenha recebido ordens da Sherry até mesmo para afastar o Brick da escola, né? Colocando o Luke contra ele. Ok, essa parte é especulação, mas vai me dizer que não faz sentido. E na boa, né? Agora a Kate é a traidora do grupo depois que ela devolveu as memórias do Andrew. Será que o grupo vai tratar a Kate do mesmo jeito que trataram o Rufus? Ou vão dar uma chance pra ver o que ela tem a dizer? Se é que dá pra confiar nela agora, né? Não sei se vão conseguir confiar. Eu acho que não. Eu acho que vão se afastar dela o máximo possível. Mas uma coisa é certa, agora a verdade vai vir à tona e talvez a Kate conte tudo como forma de redenção. Sabe, pra tentar realmente se unir com a galera de novo. Ela pode se sentir, ela pode ter um certo tipo de arrependimento ali. Bom, pra finalizar sobre a Kate nesse vídeo aqui, ficou alguns questionamentos. Por qual motivo a Kate ajuda a Sherry? Será que visitar a Sherry tantas vezes tem alguma relação com isso? Afinal, a Sherry queria que a Marie visitasse ela com frequência. Ainda não dá pra saber, mas o fato da Sherry afastar o Tech Knight me faz pensar que além de manipular a Kate, ela também é responsável pela morte do Brink. Comenta o que vocês acham sobre isso aí. Enfim, boa parte do episódio foi tentando colocar o Rufus como foco, despistando a gente da Kate, né? Pra poder justamente fazer o plot twist. Mas claro, né? Teve algumas referências maneiraças do universo The Boys lá, como por exemplo a pizzaria Buster Beef, né? Onde a grelhinha ficou gigante e por isso a mãe dela chamou ela de monstro. A pizzaria Buster Grieve tem como mascote o Castor Buster, que é o mesmo que aparecia nas visões do Black Noir na terceira temporada, junto com os amigos dele que serviram lá pra mostrar flashbacks do passado do Black Noir com a Payback. Bom, essa pizzaria eu não lembro agora se eu falei nos vídeos The Boys, mas essa pizzaria é inspirada na Chuck E. Cheese, que é uma pizzaria real dos anos 70, que tinha o mesmo estilo da Buster Beef, né, com mascotes, teatro pra criança. Outra curiosidade sobre The Boys rolou quando o Andrew e a Kate foram assistir o Mesmerizador, que é uma série do universo The Boys dos anos 90, que apresentou o Mesmer, né, aquele super capaz de ler mente. O Mesmer, ele foi de arrasta pra cima na primeira temporada de The Boys. Lembra disso? O Butch desceu o cacete nele depois que ele abriu o bico pro Homelander. Mas tirando a trama da Kate, que é importante pra caramba, ok, praticamente o core ali, o episódio também revelou que parece ser o ponto principal da existência da floresta e do mistério todo do Gen V. Bom, aqui agora é o core, né? Tem algo muito sinistro acontecendo na série que pode, talvez, ser crucial, inclusive pro futuro de The Boys. Então, se vocês quiserem mesmo saber o que é, bora comigo, mas cuidado. É spoiler das HQs, talvez spoiler da série. Então é por sua conta e risco agora. O Dr. Cardosa está trabalhando um vírus que pode fazer com que os supers sejam controlados. Um vírus que pode obrigar todos eles a obedecer a VOT. Bom, assim, não é bem um vírus. Na verdade é uma versão do composto V modificada pela Pequena Nina, a personagem que apareceu lá na terceira temporada. Nos quadrinhos, o que ela faz? Ela tenta lá dar um golpe no governo russo. E para isso ela monta um exército de mais de 100 supers que ela criou com essa variação do composto V. Só que esse composto V pode ser ativado por uma frequência específica e explodir a cabeça dos supers. Então depois de derrotar a Pequena Nina na missão que os The Boys fizeram na Rússia, o Butcher foi lá e apertou o botão e matou os supers da Pequena Nina. Em seguida ele ficou com toneladas desse composto V alterado para criar o plano para matar todos os supers. O Butcher nas HQs, ele arma um plano onde ele usa o cientista Vogelbaum para refinar o composto V da Pequena Nina e aí, por fim, ele espalha bombas pelo planeta inteiro para explodir e cobrir a atmosfera com esse composto, que aí, ao longo do tempo, vai atingir todo mundo e ele vai poder ativar a frequência e explodir a cabeça de todos aqueles que forem supers. Quem for super vai explodir. Na série a gente não teve nada disso, né? A Pequena Nina é completamente diferente das HQs. A gente não viu o pessoal ir pra Rússia e encontrar super explodindo cabeça. Seria bacana, mas não teve isso. Talvez Gen V faça essa função, criar o vírus, né, que afeta só quem tem composto V no corpo. E pra versão da série faz muito sentido o Dr. Cardoso querer estudar os poderes da Marie. Afinal, ela é capaz de controlar o sangue de outras pessoas mesmo de longe. Então tem uma conexão, entende? Porra, um vírus, sangue e tal, entende? Seria mais ou menos como eu falei, ativando o composto V modificado à distância. Ou por outro lado, esse vírus possa servir como outro estudo que o Butcher fez com o Vogelbaum, onde eles criaram mísseis que caçam supers e ativam com a frequência através do composto V. De qualquer forma, eles podem querer replicar os poderes da Marie, né, pra
ativar esse vírus de uma forma ou de outra. E pra finalizar, na boa, galera, cada episódio dá pra ver que os poderes da Marie vão além de só controlar sangue como se fosse armas. Eu já falei no vídeo que eu postei, acho que ontem ou anteontem, do Homelander versus Gen V, né? Quem ganha na batalha lá. As possibilidades que a Marie pode fazer com o controle do sangue, eu falei tudo lá naquele vídeo, mas pelo visto vai mais além. Mais do que eu falei. Por isso que eu falo, cada episódio é uma coisa a mais. Ela consegue visualizar todo o sistema sanguíneo da grilinha e adivinhar como que ela vai estar naqueles dias. Ela também consegue perceber coágulos no sangue, que fez ela achar os rastreadores que colocaram neles. Ou seja, é como se ela visse tudo sobre o sangue das pessoas e ainda pudesse controlar. Tá ficando overpower isso. É um poder fora de série. O próprio Dr. Cardosa deixou isso bem claro pra Sherry. Mas mesmo sendo importante pra floresta, pra pesquisa do Dr. Cardosa, a Sherry não quis entregar a menina porque tem mais pessoas interessadas nela. Inclusive um suposto benfeitor. Agora, quem é esse benfeitor? Será que a Sherry tá falando dela mesmo? Ou será que existe mais alguém com interesse nos poderes da Marie? Ou até mesmo no passado obscuro dela? Será que algum super dos Seven tá bancando os estudos da Marie ou até incentivando de alguma forma? Será que algum nome grande de The Boys? Tudo isso a gente vai descobrir nos próximos episódios, né? A gente passou agora da metade da série. Agora só revelação atrás de revelação. E muita ação pra acontecer. Ah, Pedro, mas você comentou sobre a 5ª temporada. O Eric Kripke, o showrunner da série, o cara que tá lá tomando conta de tudo ali, ele falou que a 4ª temporada não vai ser o final da série. Vai ter mais. Ou seja, 5ª temporada e quem sabe até mais confirmadas. Por mais que seja diferente das HQs em alguns pontos, a luta do Butcher contra o Homelander é a meta de vida dele. Ainda mais agora que tem o Ryan. O Butcher tá morrendo por causa do V24. Então, dentro da história de The Boys, ele tem menos de 2 anos de vida. Por isso que a 4ª temporada, se for trabalhar mais de 1 ano, contando aí o tempo passado em Gen V, que faz parte da cronologia, vai acelerar o tempo de vida do Butcher. Ou ele enfrenta o Homelander agora, ou ele vai morrer logo. Se ele enfrentar, ainda tem mais coisas nas HQs para adaptar. É aí que pode entrar o vírus do Dr. Cardosa. Se eles realmente forem fazer essa ligação, porra, galera, vai ser genial isso. Sabe, vai ser top, vai ser um spin-off que vai trabalhar algo importante da série, sem precisar enrolar na série principal. Tá ali prontinho, só pra usar. Não esquece, toca aqui embaixo e garante sua presença na Maratona Negócio em Casa em 3 dias. Você vai ganhar dinheiro esse ano. Basta você fazer exatamente o que vai estar na maratona, de graça, você só precisa confirmar. Vai ser bom demais ter você lá. Mas me diz você acha mesmo que esse vírus vai ser mortal? Será que o Homelander seria afetado? Comenta aqui embaixo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vou continuar cobrindo essa semana toda The Boys, Gen V. Vai ser bom demais a gente trazer mais teorias aqui. Preciso de vocês inscritos com o sininho. Tamo junto, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!